Olá, queridos alunos, voltamos para a nossa aula 2, e a nossa aula 2 começa, então, exatamente onde a gente terminou, no artigo 1603, onde a gente vai falar, então, sobre filiação e registro, né? O artigo 1603, ele fala o seguinte, que a filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento. Esse artigo 1603, o IBDFAN acha que é uma grande bobagem, né? Por quê? A filiação se prova pelo registro de nascimento. Jura? Né? Não existe nenhuma grande novidade nisso, principalmente depois que tivemos aí a gratuidade da expedição da certidão de nascimento. Então não há por que ter um artigo desse falando que a prova da filiação se dá também pela certidão de nascimento, né? Eu acho que é um artigo que poderia ter sido totalmente dispensável, né? Mas só para a gente lembrar, esse registro de nascimento, né, ele tem uma função declaratória e também constitutiva, né? Então, o estado de filho ele vai depender exatamente desse registro. E quando é registro e não registro, como a maioria da população acaba falando. Quando então essa filiação ela é estabelecida pelo reconhecimento voluntário ou judicial, esses efeitos do registro, eles retroagem à data do nascimento do filho. Por quê? Para fins de herança, né, pessoal? Então, assim, esse procedimento do registro de nascimento, ele é regulado, então, pelos dispositivos dos artigos 50 a 66 da Lei 6.015/73, que é a nossa famosa LRP. E falando de nome de LRP em termos de coronavírus, é importante dizer que agora, no dia 27 de março, duas crianças gêmeas que nasceram na Índia tiveram nome registrado como Corona e Covid, né? Os pais queriam que esses nomes fossem memoráveis e únicos. Então, esse casal de indianos escolheu, então, o nome das crianças como Corona e Covid. E elas foram batizadas com referência, obviamente, à pandemia do novo coronavírus, né? É importante dizer, né, aqui no Brasil, que isso já não seria possível. Óbvio, né? A LRP ela proíbe justamente nomes ridículos, né? Mas o pai tentou de alguma forma dizer que o nome Corona quer dizer coroa em latim, né? Que não queria colocar, claro, nenhum tipo de peso nesse sentido. Mas no Brasil isso, por absoluta certeza, na atualidade, o oficial de registro não iria permitir esse tipo de coisa. Mas vamos então ao artigo seguinte. O artigo 1604, ele diz que ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando erro ou falsidade de registro. Então, os tribunais têm admitido por economia processual propositura concomitante de ações e acumulação de pedidos. O dispositivo está a possibilitar a ação vindicatória de filho por terceiro, havendo erro ou falsidade. Caso do pai biológico que tem conhecimento imediato de que seu filho foi registrado por terceiro, que se alegou o pai. Então, trocando aí em miúdos, pessoal, o homem ele não pode contestar a paternidade em relação ao filho que assumiu no registro, mesmo sabendo ser outro o verdadeiro genitor, em razão de que tal irresignação significa um gesto de mutilação da paternidade socioafetiva construída após uma convivência já estabelecida entre pai e filho. Igualmente, não se pode questionar essa paternidade sem provas quanto ao erro substancial, sob pena então de ser reconhecida a adoção por instrumento impróprio efetivado de modo unilateral do requerente. Da mesma forma, o marido não pode questionar a filiação decorrente de inseminação artificial heteróloga, com o qual concordou. A gente já viu isso no artigo 1597, inciso 5.
a não ser que tenha havido vício no consentimento. Importante dizer que, de forma costumeira, é levado à justiça de que os avós que declararam pais de determinado jovem, em caso que a mãe é solteira, né? E isso ocorre também. Então, a mãe biológica, ela procura, posteriormente, na justiça, e busca reverter essa situação e restabelecer as verdades, né? Então, antigamente era bastante comum os avós terem, então, praticado crime de registrar como seu filho de outrem. Era a famosa adoção à brasileira, né, em que casais também faziam isso, os avós faziam isso para deixar pensão para os netos, né, e se declararam como pais dessas crianças, né. E na adoção à brasileira, a maioria dos casais sem filhos, de classe média, com uma idade, assim, a minha idade, acima de 40 anos, né? E que faziam esse tipo de coisa, registravam como seu filho de terceira pessoa, né? Alegando parto em domicílio. Essa é a sacada mais antiga que temos, né? Em todas essas situações, os responsáveis pelo registro de nascimento, com esses dados inverídicos, respondem penalmente pelo gesto. E há o restabelecimento da verdade, anulando-se o assento e lavrando-se outro, com dados reais a respeito da filiação. Então, para a gente buscar então essa anulação, a gente vai ter que entrar com uma ação com base no artigo 113 da mesma LRP. E esse bafão do artigo 1605, que a gente do IBDFAN, consideramos inconstitucional. Olha isso. Artigo 1605. Na falta ou defeito do termo do nascimento, poderá provar-se filiação por qualquer modo admissível em direito. 1. Quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunto ou separadamente. 2. Quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos. Essa regra visa restringir a investigação de vínculo de filiação contra as pessoas casadas. O artigo 1605 cuida da restrição dos meios de prova e viola a igualdade dos filhos, né? Então, na prática, os juízes de direito eles têm determinado a lavratura, caso inexistente, ou a verbação, no caso incompleto, do assento de nascimento com base em provas documentais, como declaração de nascido vivo da criança, expedida pelo hospital, onde se deu o parto e a declaração por instrumento hábil, redigido pelo pai, assumindo seu vínculo para com o filho, ou provas testemunhais, muito úteis, quando os documentos hospitalares forem, por exemplo, extraviados, danificados, destruídos, ou o suposto pai faleceu antes de poder confirmar em juízo a paternidade em relação a determinada criança ou adolescente. Essa elaboração ou complementação do assento de nascimento também é considerada ato que acompanha as medidas de proteção dos jovens. Está lá no artigo 102 do ECA. Esse inciso 1, né, quando houver, então, começo de prova por escrito, proveniente dos pais, de forma conjunta ou separada, né, a gente considera o seguinte, né, todo e qualquer documento elaborado por um dos pais ou ambos, no sentido, então, de afirmar que a filiação é válido, né? Pode existir, por exemplo, uma carta de um pai ou de uma mãe para o filho, na qual expressamente é feita a menção desse vínculo, né? Também com relação a terceiros, abordando, então, as relações entre pais e filhos, também são provas, né? Esses documentos não excluem outros, né? Pode haver até complementação, como fotografias em que pai e a mãe aparecem na companhia do filho. O que não pode haver restrição. Então, olha o inciso 2. Quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos, né? Aqui, a gente precisa colocar na questão do estado de posse de filho, né? Como Clóvis Bevilacqua falava. Então, a criança ela é criada e educada por determinada pessoa. Ela pode pleitear o reconhecimento da paternidade em juízo, desde que seu pedido seja acompanhado
por exemplo, pelo uso constante da família, né? E também pelo trato social, né? Que é a situação da qual a criança é tratada como filho pelo próprio grupo familiar. E também pela questão da fama, né? Onde há o reconhecimento pelos alegados pais, pela família, pela comunidade, de que aquela pessoa é filha, então é posse de estado de filho, né? E apesar desses elementos, né, ninguém é permitido buscar uma filiação que não conste do assento de registro de nascimento, considerando, obviamente, o 1604. Agora, o que não pode fazer é restringir as provas, como o 1605 faz. E, por fim, meus queridos alunos, o artigo 1606, que termina essa parte de filiação, né? A ação de prova de filiação, ela compete ao filho enquanto viver, passando aos herdeiros se ele morrer menor ou incapaz, né? Lembrando aqui também, parágrafo único, se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se julgado extinto o processo. Então, esse artigo ele refere-se então aos filhos não matrimoniais, restringindo a legitimidade para a ação de investigação ao próprio suposto filho e a seus herdeiros. É constitucional a restrição feita pelo artigo com relação à legitimidade ativa dos herdeiros do suposto filho para ajuizar a ação que visa o reconhecimento jurídico do vínculo de filiação. Então, por aqui, então, a gente termina a nossa parte de filiação e a gente começa, então, com o reconhecimento de filhos, né? O tema de reconhecimento de filhos, antes mesmo do Código de 2002, estava tratado numa lei especial de 1992, que é a Lei de Investigação de Paternidade, uma lei que ainda continua parcialmente em vigor, principalmente na questão processual. Esse reconhecimento de filhos, no nosso atual Código Civil, ele consta então dos artigos 1607 a 1617. Com relação à maternidade, quando esta constar então do termo de nascimento, como é comum, a mãe só pode contestar a maternidade provando a falsidade do termo ou das declarações nela contidas de acordo com 1608. Então, no caso então de troca de bebês na maternidade. De qualquer modo, caso então seja proposta uma ação de maternidade, investigação de maternidade, mais uma vez essa questão da parentalidade socioafetiva ela tem que estar considerada para justamente proteger esse instituto que o STF já reconheceu e que coloca, se não num patamar superior, um patamar igual. Então a gente vai ver os artigos relacionados ao tema agora na telinha. É importante dizer, né, que esse reconhecimento dos filhos, nesse capítulo 3 que estamos iniciando agora, né, nada mais é do que o ato que declara a filiação à vida fora do casamento, estabelecendo então juridicamente o parentesco entre o pai e a mãe e seu filho. Não existe aqui nenhum ato constitutivo, mas meramente declaratório. Este reconhecimento pode se dar de forma voluntária, quando então, por ato de particular, assumir a sua paternidade ou maternidade em relação ao filho por declaração verbal ou escrita, ou mesmo judicial, por meio da propositura de ação de investigação de paternidade ou maternidade. O ordenamento jurídico ele favorece as formas de reconhecimento de filhos, a fim de que seja alcançado o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, que está lá na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças. Faz sentido, então, essa facilitação das regras para o reconhecimento dos filhos, na medida, então, que o jovem tem direito a ter um pai e uma mãe, formando-se uma identidade que traz ao indivíduo a noção exata da sua personalidade no seio do grupo familiar e o localiza com relação à comunidade em que vive. Então é importante dizer, pessoal, e é sempre bom falar, eu como
professora de direitos humanos também, e de direito internacional, dizer para vocês que direitos humanos não é só direito dos humanos, que direitos humanos também é o direito a ter família, e que é garantido tanto na Convenção dos Direitos das Crianças, da ONU, como também no ECA e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além desse artigo 1607, olha só, o filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente. Então, lembrando que é crime abandonar o filho, está lá nos artigos 133, 134, 243 do Código Penal. Lembrando também que a mãe pode entregar a criança ao nascer, a vara da infância e juventude, está lá no artigo 13 do ECA, que é garantido o parto anônimo. Lembrando da roda dos expostos da Santa Casa, que tinha em praticamente todas as cidades do Brasil. Aquela mãe que não desejava ficar com a criança, deixava essa criança na roda dos expostos, que nada mais é do que era uma roda que você colocava, tinha do lado de fora, tinha tipo de um bercinho, você colocava ali o neném, virava a roda, e quem recebia normalmente eram as freiras da Santa, que ficavam na Santa Casa e pegavam essas crianças, né? Então a gente tem uma série de situações em que a gente protege sempre a criança, que se dane, né? O pai e a mãe que não quer ser pai, ok, mas a criança também tem o direito de viver, né? E uma dessas formas de salvar essas crianças, de salvar o nascituro, é o parto anônimo, ok? Então, houve um grande avanço, né, no Código Civil anterior para esse atual, né, porque antigamente fazia uma distinção, agora não tem nenhuma distinção com relação a essa natureza da filiação para ser reconhecida, né? E respeita, obviamente, o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. O reconhecimento de filhos pelos pais, pela via voluntária, pode ser feito, então, por um deles ou por ambos, observando qualquer das formalidades ali do 1609. Por ser ato pessoal, não pode ser realizado por terceiros, por exemplo, avós, tutores, mas admite-se a constituição de procurador pelo pai ou mãe, com poderes especiais e expressos para a concretização do reconhecimento voluntário. O reconhecimento pelos pais, conjunto ou separadamente, não depende do estado civil deles ou de eventual liame de parentesco entre ambos. Olá, queridos alunos, esse então foi só um teaser do início da matéria nova que a gente está vendo, que a gente vai ver também na semana que vem, que é o de reconhecimento dos filhos. Espero que vocês tenham gostado da aula, nos veremos em breve na nossa live para tirar dúvidas, e estou sempre conectada aí no WhatsApp da turma para que a gente possa bater papo, conversar sobre essas questões e tantas outras relacionadas então ao direito, à vida, né? Nos falamos então e até semana que vem. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem. Beijo, tchau, tchau.